No deserto árido, onde a areia e o calor se entrelaçam em um cenário de solidão e reflexão, Jesus se encontrava em um momento de profunda conexão com o divino. Ele havia acabado de ser batizado por João Batista e, como se estivesse preparado para a missão que o aguardava, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, enfrentando não apenas a sede e a fome, mas também as provações que o diabo, astuto e manipulador, estava prestes a lhe impor. A luz do sol caía implacável sobre seu corpo cansado, e o silêncio do deserto era cortado apenas pelo som do vento, que parecia sussurrar segredos antigos. A solidão daquele lugar o isolava do mundo, permitindo que sua mente e espírito se voltassem para a reflexão sobre seu propósito e a missão que o aguardava. Foi nesse ambiente hostil que o diabo decidiu aparecer, buscando explorar a vulnerabilidade de Jesus. A primeira tentação surgiu como uma sombra, sussurrando promessas de satisfação imediata. O diabo se aproximou, insinuando que, se Jesus realmente era o Filho de Deus, poderia transformar aquelas pedras ao seu redor em pão. A fome que atormentava seu corpo parecia um convite tentador. Mas, com firmeza e clareza, Jesus respondeu, citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Ele não se deixou levar pela urgência do momento, mas reafirmou sua confiança nas promessas divinas. Para ele, a substância não estava apenas no alimento físico, mas na comunhão com o Pai. Frustrado, o diabo não se deu por vencido e decidiu tentar outra abordagem. Levou Jesus a um ponto elevado, mostrando-lhe todos os reinos do mundo em sua glória. A visão era deslumbrante, repleta de poder e riqueza, e o tentador ofereceu tudo aquilo se Jesus se prostrasse e o adorasse. O que poderia parecer uma oportunidade irresistível, uma chance de governar todos os reinos da terra, foi rapidamente desmantelado pela certeza de Jesus, que respondeu com firmeza: "Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás." Ele não estava disposto a trocar sua devoção ao Pai por promessas vazias e temporais. A terceira e última tentação foi a mais audaciosa. O diabo, agora agindo com sutileza e manipulação, levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ali, ele desafiou Jesus a se jogar, citando as Escrituras que proferiam que Deus enviaria seus anjos para protegê-lo. Era uma provocação direta à sua identidade e à sua relação com o Pai, uma tentativa de fazer Jesus duvidar da proteção divina que o cercava. Mas, uma vez mais, Jesus respondeu com convicção: "Não tentarás o Senhor, teu Deus." Ele sabia que não precisava provar nada a ninguém, pois sua relação com Deus era inabalável e não se baseava em espetáculos ou demonstrações. Após essas tentativas, o diabo percebeu que não poderia vencer Jesus, que permaneceu firme em sua fé e convicções. Com isso, ele se afastou, e os anjos vieram e começaram a servi-lo, trazendo consolo e renovação àquele que enfrentará a tentação com coragem e determinação. Jesus, fortalecido pela experiência, estava preparado para iniciar seu ministério, levando consigo a certeza de que a verdadeira força reside na fidelidade a Deus e na resistência às promessas ilusórias que o mundo oferece. Assim, o deserto se tornou não apenas um lugar de provação, mas um espaço sagrado de revelação e fortalecimento espiritual, onde a vitória sobre a tentação se transformou em um testemunho de fé inabalável. No deserto árido, onde a areia e o calor se entrelaçam em um cenário de solidão e reflexão, Jesus se encontrava em um momento de profunda conexão com o divino. Ele havia acabado de ser batizado por João Batista e, como se estivesse preparado para a missão que o aguardava, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, enfrentando não apenas a sede e a fome, mas também as provações que o diabo, astuto e manipulador, estava prestes a lhe impor. A luz do sol caía implacável sobre seu corpo cansado, e o silêncio do deserto era cortado apenas pelo som do vento, que parecia sussurrar segredos antigos. A solidão daquele lugar o isolava do mundo, permitindo que sua mente e espírito se voltassem para a reflexão sobre seu propósito e a missão que o aguardava. Ele sabia que aqueles dias eram cruciais, um período de purificação e preparação, onde cada pensamento e cada sensação eram amplificados pela aridez e pela quietude do ambiente. Foi nesse cenário hostil que o diabo decidiu aparecer, buscando explorar a vulnerabilidade de Jesus. A primeira tentação surgiu como uma sombra, sussurrando promessas de satisfação imediata. O diabo se aproximou, insinuando que, se Jesus realmente era o Filho de Deus, poderia transformar aquelas pedras ao seu redor em pão. A fome que atormentava seu corpo parecia um convite tentador. Mas, com firmeza e clareza, Jesus respondeu, citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus."
Ele não se deixou levar pela urgência do momento, mas reafirmou sua confiança nas promessas divinas. Para ele, a sustância não estava apenas no alimento físico, mas na comunhão com o Pai. Essa resposta não só reafirma sua identidade, mas também nos convida a refletir sobre nossas próprias prioridades e a buscar um propósito mais profundo nas nossas vidas. Frustrado, o diabo não se deu por vencido e decidiu tentar outra abordagem. Levou Jesus a um ponto elevado, mostrando-lhe todos os reinos do mundo em sua glória. A visão era deslumbrante, repleta de poder e riqueza, e o tentador ofereceu tudo aquilo se Jesus se prostrasse e o adorasse. O que poderia parecer uma oportunidade irresistível, uma chance de governar todos os reinos da terra, foi rapidamente desmantelado pela certeza de Jesus, que respondeu com firmeza: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Ele não estava disposto a trocar sua devoção ao Pai por promessas vazias e temporais. Essa cena nos faz pensar nas muitas distrações e tentações que enfrentamos em busca de sucesso e reconhecimento, destacando a importância de manter nossos valores e crenças firmes. A terceira e última tentação foi a mais audaciosa. O diabo, agora agindo com sutileza e manipulação, levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ali, ele desafiou Jesus a se jogar, citando as Escrituras que proferiam que Deus enviaria seus anjos para protegê-lo. Era uma provocação direta à sua identidade e à sua relação com o Pai, uma tentativa de fazer Jesus duvidar da proteção divina que o cercava. Mas, uma vez mais, Jesus respondeu com convicção: não tentarás o Senhor, teu Deus. Ele sabia que não precisava provar nada a ninguém, pois sua relação com Deus era inabalável e não se baseava em espetáculos ou demonstrações. Essa tentação, que busca instigar a dúvida e o desafio à fé, é um lembrete poderoso de que muitas vezes somos colocados à prova em momentos de fragilidade. Após essas tentativas, o diabo percebeu que não poderia vencer Jesus, que permaneceu firme em sua fé e convicções. Com isso, ele se afastou, e os anjos vieram e começaram a servi-lo, trazendo consolo e renovação àquele que enfrentará a tentação com coragem e determinação. A presença dos anjos simboliza um retorno à graça, um apoio divino que é frequentemente invisível, mas sempre presente em nossas próprias lutas. Jesus, fortalecido pela experiência, estava preparado para iniciar seu ministério, levando consigo a certeza de que a verdadeira força reside na fidelidade a Deus e na resistência às promessas ilusórias que o mundo oferece. Assim, o deserto se tornou não apenas um lugar de provação, mas um espaço sagrado de revelação e fortalecimento espiritual, onde a vitória sobre a tentação se transformou em um testemunho de fé inabalável. Essa narrativa não é apenas um relato histórico, é uma profunda reflexão sobre a condição humana. No deserto da vida cotidiana, onde enfrentamos nossas próprias provações e desafios, somos convidados a encontrar força em nossa espiritualidade e a resistir às tentações que, muitas vezes, nos afastam de nosso verdadeiro propósito. A jornada de Jesus no deserto nos inspira a buscar esse espaço de introspecção, entender nossas fraquezas e, assim, nos preparar para os caminhos que a vida nos apresenta.